Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de comportamento organizacional do professor Fábio. Nosso tema de hoje é clima organizacional. Para falarmos um pouco sobre clima organizacional, iniciamos fazendo uma analogia meteorológica. Então, olha só, clima organizacional era comparado antigamente a previsões quanto ao clima atmosférico, né? Que dificilmente são precisas e seguras, né? Então, olha só, usava-se muitas expressões quanto a clima para verificar a questão de ambiente, meio ambiente, atmosfera, né? Então, clima organizacional, se você pegar essa analogia, basicamente é um conceito relacionado aos níveis de satisfação no trabalho, que é experimentado pelos empregados, pelos colaboradores. Então, o clima organizacional, ele tem como objetivo avaliar as percepções das pessoas em respeito aos fatores presentes no ambiente de trabalho, que irão prejudicar o clima da empresa. Então, olha só, é uma tendência de percepção que ela pode ser favorável ou desfavorável em relação ao trabalho, em relação a diferentes variáveis. Nós podemos citar variáveis de liderança, variáveis de remuneração, de ambiente de trabalho, de relacionamento com chefias ou colegas, parceiros, não é? Então, o clima organizacional, ele é uma percepção que ele é coletiva, que as pessoas têm em relação à empresa onde trabalham, em relação às suas políticas, em relação aos seus processos, não é? Então, essa percepção pode variar de indivíduo para indivíduo. Nós podemos ter um clima organizacional bom quando predomina atitudes positivas. Eu tenho um ambiente com alegria, um ambiente de confiança, um ambiente de entusiasmo. Todavia, eu posso ter um clima organizacional que seja prejudicado ou ruim quando essas variáveis organizacionais afetam negativamente o ânimo dos funcionários, dos seus colaboradores. Então, desuniões, discórdias, desinteresses, né? Entre outros. O clima organizacional, ele tem, né, as suas manifestações por meio dos seus indicadores. Então, existem vários indicadores do clima organizacional, como, por exemplo, uma greve, uma avaliação de desempenho, um conflito, desperdício de material, faltas injustificadas, que é o absenteísmo, o turnover, o entra e sai, não é? Entre os setores ou da organização. Então, tudo isso são indicadores de clima organizacional, onde observa a manifestação das pessoas. Agora, nós podemos fazer uma relação entre o clima e a cultura. O clima, ele tem a ver com as características do ambiente de trabalho. O clima tem influência no comportamento do trabalho, enquanto a cultura pressupõe ritual, clima, valores e comportamentos, não é? Que irão se manifestar unidos e vão formar um grande todo da organização. Então, olha só, o clima se manifesta por meio da cultura organizacional. O clima ele é resultante das variáveis culturais que a empresa apresenta. É importante para a organização fazer
o diagnóstico ou pesquisa de clima organizacional constantemente, não é? Eu diria pelo menos uma vez por ano. Justamente por quê? Porque as pessoas é que fazem a diferença em qualquer organização. Então precisamos ter clientes bem atendidos, serviços bem prestados, com qualidade. E essa realização de resultados vão depender aí de uma força de trabalho que seja motivada, que seja produtiva. E para isso eu preciso ter um clima organizacional favorável. Agora, como que nós podemos solicitar esses níveis de motivação aos trabalhadores sem entender as suas expectativas em relação ao trabalho que ele executa, né? Então, eu preciso fazer um diagnóstico, o que nós chamamos de diagnóstico de clima organizacional. E para isso nós realizamos aí a pesquisa para fazer esse diagnóstico. E aí, olha só, trabalhamos aí com algumas etapas para a montagem e aplicação de uma pesquisa de clima organizacional. Primeiro, nós precisamos identificar quais variáveis que precisam ser medidas. Após entendermos essas variáveis, elaboramos um questionário. A terceira fase é a conscientização dos colaboradores quanto à aplicabilidade dessa pesquisa. Daí, feito isso, nós passamos para a quarta fase, que é a aplicação do questionário. Aplicamos o questionário junto aos trabalhadores, recolhemos, e aí a quinta fase é o processo de tabulação. É onde nós realizamos todo o tratamento estatístico dos dados. Terminou esse tratamento estatístico dos dados, vamos para a próxima fase, que é a elaboração do diagnóstico propriamente dito, por meio dos resultados obtidos e a sugestão, não é, de um plano de ação. Fazemos a sugestão do plano de ação, a próxima fase é a divulgação dos resultados junto aos colaboradores. Enfim, nós precisamos entender aí o cliente interno para que a gente possa prestar um bom serviço, um bom atendimento ao cliente externo. Era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like no nosso canal. Um grande abraço.